Aqui na parte de neuroanatomia, vou falar um pouco sobre a parte do tronco cefálico, são as estruturas que ligam o encéfalo à medula espinhal. Ele é composto por 3 partes. Da medula até o encéfalo nós temos o bulbo, a ponte e o mesencéfalo mais superior, aqui nessa estrutura fortemente ligada com o tálamo. No caso do bulbo, o bulbo ele é o mais semelhante dos 3 à medula, ele é praticamente só uma continuação dela, que nós podemos ver na vista lateral, na vista anterior do bulbo. Como ele é uma continuação direta da medula, nós temos aqui a fissura mediana anterior. Aqui dos 2 lados dela nós temos as pirâmides bulbares, que obstruem a fissura mediana na decussão das pirâmides, mas não dá para ver aqui nessa peça. Aí nós temos o sulco lateral anterior e o sulco lateral posterior. Entre esses 2 sulcos nós temos as olivas bulbares, que são derivadas da presença do núcleo olivar inferior nessa região. Do sulco lateral posterior, nós temos a vista então posterior aqui. Continuando da medula, nós temos o sulco mediano posterior e os fascículos, no caso, fascículo grácil e fascículo cuneiforme. O grácil mais medial e o cuneiforme mais lateral. Só que aqui no bulbo eles têm a característica que vai ter os núcleos desses fascículos e eles vão formar os tubérculos aqui. No caso aqui nós temos o tubérculo do núcleo grácil, dos 2 lados. Esse tubérculo ele vai se abrir aqui na estrutura do óbex para formar o quarto ventrículo e vão continuar lateralmente com o pedúnculo cerebelar inferior para formar a parede lateral do quarto ventrículo junto com o pedúnculo cerebelar superior. Aí, separando o bulbo da ponte, nós temos aqui o sulco bulbo pontino com o forame cego, que é onde a fissura mediana anterior termina. Depois do sulco bulbo pontino, nós temos então a ponte. A ponte nós podemos ver aqui, a estrutura mais marcante dessa vista ventral é o sulco com a artéria basilar, aqui com a artéria basilar alojada, as estriações transversais e o braço da ponte, que na verdade são os pedúnculos cerebelares médios. A divisão entre o corpo da ponte e esse braço é a emergência aparente do nervo trigêmeo, quinto par. Não há divisão clara entre a ponte e o mesencéfalo, mas aqui nós podemos ver a base do pedúnculo cerebral do mesencéfalo, que aqui está melhor aparecendo na costa transversal do mesencéfalo. Nós temos aqui o aqueduto mesencefálico, que vai dividir as 2 porções do mesencéfalo. Do aqueduto, mais posteriormente, nós temos o teto e ventralmente nós vamos ter o pedúnculo cerebral, que é composto de tegmento e das 2 bases. Aqui nós temos o sulco lateral do mesencéfalo e aqui o sulco central do pedúnculo cerebral. Esse sulco central é importante porque é o lugar de origem aparente do terceiro par de nervo craniano, o óculo motor. Aí, posteriormente, no mesencéfalo nós vamos ter basicamente os colículos. Aqui só dá para ver os colículos inferiores, mas há mais 2 superiores também. Interposto entre os 2 superiores vai estar a glândula pineal. No que se refere ao quarto ventrículo, ele é formado pela parte dorsal da porção aberta do bulbo e pela parte dorsal da ponte, sem uma divisão aparente entre as 2 estruturas. Aí ele começa basicamente no óbex, que é onde o bulbo se abre, e vai continuar aqui no sulco mediano, no sulco mediano posterior, que vai se perder aqui até o nível do mesencéfalo. Dos 2 lados nós vamos ter as eminências médias e delimitando essas eminências os sulcos limitantes dos 2 lados. Na eminência média nós vamos ter os colículos faciais, que é o lugar onde está fibras dos nervos do nervo facial, e as fóbias, a fóbia superior e a fóbia inferior, que são lugares onde o sulco limitante ele se torna mais aberto. Do sulco limitante para o lado até o fim do quarto ventrículo, nós temos a área vestibular, que é onde está o núcleo do nervo vestibular. O assoalho é composto basicamente dessas estruturas e mais os trígonos do nervo hipoglosso e vago, que são aqui nesses lugares estão presentes os núcleos desses 2 nervos.
No que se refere à fisiologia, a importância do tronco cefálico é a origem aparente dos nervos cranianos, porque dos 12, 10 vão ter uma origem aparente aqui nessa estrutura. Então aqui nós temos, aqui no sulco lateral anterior, nós temos a origem aparente do nervo hipoglosso. No sulco lateral posterior nós temos, de baixo para cima, a eminência do glosso faríngeo, do vago e da raiz cranial do acessório. No sulco pontino, da porção medial para lateral, nós temos o sexto par abducente, o sétimo facial e o oitavo vestíbulo coclear. Aqui entre o braço da ponte, o corpo vai emergir o nervo trigêmeo, e o quarto par, o troclear, ele se origina abaixo do curículo inferior e dá uma volta pela ponte até aparecer aqui anteriormente.